Nós estamos falando aqui sobre o fundo Aeros, que é o fundo da Varig, e o Sebastião te mandou uma mensagem. Sebastião, isso aqui demora, não é tão rápido assim a nossa, não recebi ainda a tua mensagem. Se quiser, telefone de novo e deixa a mensagem ali com o Daniel, ainda temos da gente ler no programa. E, bem, a expectativa de vocês, por enquanto, não chega nem a 8%. Por enquanto, a expectativa é zero. Nós estamos... Não, a expectativa é 100, mas a realidade é 0%. A realidade que a gente tem é de 0%, que deverá acontecer em fevereiro. Sim. Que até hoje a gente recebe 8% do que deveria receber. Em fevereiro, a notícia que a gente tem é que acabou, não tem mais dinheiro. Não sabemos o que irá acontecer. Então, isso é um caso que eu chamo de responsabilidade primeiro do órgão fiscalizador, que se chamava SPC, hoje é Previc, né? E que nós aposentados, estamos numa curva descendente muito rápida e nós estamos, falando sério, morrendo. Sim. A nossa idade média já é de 72 anos e com todos os problemas que a gente está vivenciando, essa curva descendente vai se tornar muito mais rápida. E isso tem um efeito psicológico muito terrível, né? Sim. Que é, por exemplo, vocês contribuíram durante esses anos todos, na expectativa de que iam receber uma boa aposentadoria, não é? E hoje muitos de vocês talvez estejam dependendo dos filhos. E um detalhe importante... Um pai orgulhoso não quer nem saber. Eu construí a minha vida para ajudar os meus filhos. E quando eu me aposentasse, eu ia cuidar de mim. Então os aposentados da Varig estão hoje vivendo do favor dos filhos, não é? E uma inversão. Uma inversão. Em alguns casos, se os filhos não podem ajudar, todos sofrem. É duro. Eu gostaria que os ouvintes encaminhassem a cada um ao seu deputado federal, e ao seu deputado estadual, ao presidente da República. Eu até vou descobrir uns endereços onde você possa mandar e-mail, para que ajudem os aposentados do Aeros e da Varig, porque daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma campanha para outros aposentados, porque a sacanagem está feita. Ela só está esperando para estourar, não é, Dyson? De outros fundos de pensão que também estão piriguetes aí. É importante também colocar o seguinte, né? Como é uma complementação, o benefício pago pelo INSS muitas vezes está defasado, né? Nós temos um outro problema, né? Então o trabalhador já contribuiu para o regime geral, se aposentou, às vezes até com alguma incorreção, alguma ilegalidade praticada pelo INSS. Você contribuiu para o geral também, não? Claro. E fazendo um comentário a respeito disso, tivemos que ouvir da voz de um ministro dizendo assim: mas vocês estão ganhando o INSS, o que vocês querem? Nós queremos o que nós pagamos, isso é um direito nosso, nada além disso. Nós só queremos pelo que nós pagamos. Se nós pagamos o INSS, é um direito que nós temos. Se nós pagamos o Aeros, é um direito que nós temos. E é isso que nós queremos que seja cumprido, que nos paguem aquilo que foi contratado, porque os únicos que cumpriram a sua parte no contrato foram os funcionários. Se permite, normalmente é o trabalhador quem paga, de um jeito ou de outro. Ele paga porque quando deposita, e depois ainda paga o pato porque não recebe o que deveria receber. Nós procuramos nos precaver justamente disso que o João Garcia falou, né? Quem está pagando a manutenção dessas pessoas, normalmente agora estão sendo os filhos. E a gente fez um sacrifício muito grande para que isso não acontecesse, né? Então temos milhares de pessoas aí num sofrimento muito grande. E o patrimônio de uma vida toda já tá indo. As pessoas já venderam, a grande maioria já vendeu o seu imóvel para conseguir manter o plano de saúde, para conseguir. Não tem mais da onde tirar. Então estamos chegando no fim o desespero aumenta a cada dia. E esse fato que tu lembraste aqui, que há 4 anos e meio, desde a decretação da liquidação, da intervenção, o número de óbitos aumentou comprovadamente em 20%. E aí fica a pergunta, na verdade, se houvesse uma forma de mensurar, porque a nossa forma de mensurar é muito simples, é perguntar para o Aeros quantas pessoas morreram e quantas morreram depois da decretação. A gente quer saber o seguinte: se é um crime doloso ou culposo. Não há como mensurar, mas com certeza se houvesse seria doloso.
Com certeza. Porque é muito forte o que está acontecendo. Sebastião Caetano está cobrando do governo do Estado, do governo, como foi no governo anterior cobrado, desse governo, e certamente vão ter que cobrar do outro governo do Estado também a participação de cobrar uma decisão. Na verdade, os governos estaduais, com exceção do Rio de Janeiro, que já fez o pagamento, tem uma dívida de ICMS com a Varig. Essa dívida de ICMS poderia pagar as rescisões trabalhistas dos funcionários que foram demitidos e não receberam nada de sua rescisão ainda. O dinheiro do Aeros também, eles não têm nada por enquanto. Então, os governos estaduais poderiam fazer isso também. Eles sempre prometem antes da eleição, depois cai no esquecimento, lamentavelmente. Veja, João, a colocação que o Carlos fala, nós estamos falando só do Aeros, mas tem toda uma outra parcela de trabalhadores que foram demitidos que não tem as verbas rescisórias, não tiveram seu fundo de garantia pago, não tiveram as indenizações pagas. Então, tem todo um aparato por trás que não é só o Aeros, né? Então, a dívida tributária. Agora tem também o Dai, se você conhece bem o assunto, tem uma luz vermelha acesa aí com relação a outros fundos. Há vários fundos. A gente já citou alguns aqui, inclusive. Isso faz com que o governo retarde o máximo, quer dizer, sabe, até a justiça retarde para evitar, porque pode vir um efeito cascata aí. Pois é, que vou dizer assim, se você reconhece para o Fundo Aeros o direito dessa complementação, em tese, pela relação negligente da fiscalização do Estado, em tese, toda e qualquer relação de fundo de pensão fiscalizado, que foram apontados os elementos e não foram sanados, vão ter a possibilidade de reivindicar, cada um dos trabalhadores assistidos, o direito à complementação contra a União. Então, senhor, dessa experiência, até quero fazer uma colocação final, dessa experiência do Carlos e do Ari, o que a gente vê? A necessidade, e acho que é o sentimento deles também, de se apropriar do conhecimento da questão previdenciária, principalmente para aqueles trabalhadores que têm um fundo complementar, seja ele associativo, como é o caso da OAB, que tem a OAB Prévio, seja ele em entidades fechadas, como é o caso do Aeros. E o segundo aspecto também que é preponderante, a gente tem que estar sempre de olho, um olho no gato e o outro no peixe, né? Tem que estar sempre cuidando da questão da empresa para saber se estão sendo repassados os valores e a gestão que está sendo feita desses valores. E também, futuramente, a questão do benefício do regime geral de previdência. Por quê? Porque cada benefício pago a menor do devido impõe à complementação um custo maior. Porque o benefício, normalmente, ele é chamado de benefício definido, então você vai ganhar lá um valor X. Vamos supor que eu tivesse que ganhar R$5.000 por mês. Ganho 3 da Previdência, o fundo tem que me pagar 2, certo? Só que muitas vezes a Previdência era para ter pago 3.200 e não 3. Então, em vez da complementação ser 2, tinha que ter sido 1.800. Consequentemente, aqueles R$200 por cada trabalhador que tem, faz com que o fundo gere um déficit operacional, um déficit atuarial, que pode gerar, inclusive, esta crise econômica no fundo, a ponto de fazer com que o trabalhador volte a contribuir para o fundo. Então, veja como a máquina de previdência, essa engrenagem, ela é muito complexa e ela envolve muitos fatores. O principal deles é esse aspecto, a falta do conhecimento sobre a previdência privada. Eu só queria desviar um pouquinho do assunto e dizer que a desgraça nunca vem sozinha. Quando não existia previdência privada, o que a gente fazia? Um seguro de vida, né? Sim. Certo? Para deixar a viúva com alguma graninha. Então, muitos de nossos colegas, mas muitos, tinham um seguro de vida através da Varig, contava em folha. Aí a Varig quebrou, o Aeros fechou, ou pelo menos parou de pagar. O que a companhia de seguros fez? Vocês não nos interessam mais. Vocês agora estão velhinhos, agora vocês não nos interessam mais. Tivemos que outra ação na justiça, já ganhamos a ação, então está mantido o nosso seguro de vida. Porque tudo isso em decorrência da falência da Varig, que trouxe toda essa desgraceira para o efeito dominó, né? Vai efeito dominação, 17 mil famílias que estão sofrendo. Muito bem. Ari Guidolin e Carlos Renck, muito obrigado por ter vindo ao programa. Vamos continuar de olho nessa notícia e agradecer. Infelizmente, nós ainda temos outros compromissos aqui. Muito obrigado a vocês pela presença e continuamos atentos a esse caso. Obrigado, Dyson. Obrigado. Bom dia aqui também. Bom dia, muito obrigado.